Audioleitura. Estudando para concursos públicos. Código de Conduta da Alta Administração Federal. Artigo 1º. Fica instituído o Código de Conduta da Alta Administração Federal, com as seguintes finalidades. Inciso 1. Tornar claras as regras éticas de conduta das autoridades da Alta Administração Pública Federal, para que a sociedade possa aferir a integridade e a lisura do processo decisório governamental. Inciso 2. Contribuir para o aperfeiçoamento dos padrões éticos da administração pública federal, a partir do exemplo dado pelas autoridades de nível hierárquico superior. Inciso 3. Preservar a imagem e a reputação do administrador público, cuja conduta esteja de acordo com as normas éticas estabelecidas neste Código. Inciso 4. Estabelecer regras básicas sobre conflitos de interesses públicos e privados e limitações às atividades profissionais posteriores ao exercício de cargo público. Inciso 5. Minimizar a possibilidade de conflito entre o interesse privado e o dever funcional das autoridades públicas da administração pública federal. Inciso 6. Criar mecanismo de consulta, destinado a possibilitar o prévio e pronto esclarecimento de dúvidas quanto à conduta ética do administrador. Artigo 2º. As normas deste Código aplicam-se às seguintes autoridades públicas. Inciso 1. Ministros e secretários de Estado. Inciso 2. Titulares de cargos de natureza especial, secretários executivos, secretários ou autoridades equivalentes ocupantes de cargo do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, DAS, nível 6. Inciso 3. Presidentes e diretores de agências nacionais, autarquias, inclusive as especiais, fundações mantidas pelo poder público, empresas públicas e sociedades de economia mista. Artigo 3º. No exercício de suas funções, as autoridades públicas deverão pautar-se pelos padrões da ética, sobretudo no que diz respeito à integridade, à moralidade, à clareza de posições e ao decoro, com vistas a motivar o respeito e a confiança do público em geral. Parágrafo único. Os padrões éticos de que trata este artigo são exigidos da autoridade pública na relação entre suas atividades públicas e privadas, de modo a prevenir eventuais conflitos de interesses. Artigo 4º. Revogado pelo Decreto nº 10.571, de 2020. Artigo 5º. As alterações relevantes no patrimônio da autoridade pública deverão ser imediatamente comunicadas à Comissão de Ética, CEP, especialmente quando se tratar. Inciso 1. De atos de gestão patrimonial que envolvam. Alínea A. Transferência de bens a cônjuge, ascendente, descendente ou parente na linha colateral. Alínea B. Aquisição, direta ou indireta, do controle de empresa. Alínea C. Ou outras alterações significativas ou relevantes no valor ou na natureza do patrimônio. Inciso 2. De atos de gestão de bens, cujo valor possa ser substancialmente alterado por decisão ou política governamental. Parágrafo 1º. É vedado o investimento em bens cujo valor ou cotação possa ser afetado por decisão ou política governamental, a respeito da qual a autoridade pública tem informações privilegiadas, em razão do cargo ou função, inclusive investimentos de renda variável ou em commodities, contratos futuros e moedas para fim especulativo, excetuadas aplicações em modalidades de investimento que a CEP venha a especificar. Parágrafo 2º. Em caso de dúvida, a CEP poderá solicitar informações adicionais e esclarecimentos sobre alterações patrimoniais a ela comunicadas pela autoridade pública ou que, por qualquer outro meio, cheguem ao seu conhecimento. Parágrafo 3º. A autoridade pública poderá consultar previamente a CEP a respeito de ato específico de gestão de bens que pretenda realizar. Parágrafo 4º. A fim de preservar o caráter sigiloso das informações pertinentes à situação patrimonial da autoridade pública, as comunicações e consultas, após serem conferidas e respondidas, serão acondicionadas em envelope lacrado, que somente poderá ser aberto por determinação da comissão. Artigo 6º. A autoridade pública que mantiver participação superior a 5% do capital de sociedade de economia mista, de instituição financeira, ou de empresa que negocie com o poder público, tornará público este fato. Artigo 7º. A autoridade pública não poderá receber salário ou qualquer outra remuneração de fonte privada em desacordo com a lei, nem receber transporte, hospedagem ou quaisquer favores de particulares de forma a permitir situação que possa gerar dúvida sobre a sua probidade ou honorabilidade. Parágrafo único. É permitida a participação em seminários, congressos e eventos semelhantes, desde que tornada pública eventual remuneração, bem como o pagamento das despesas de viagem pelo promotor do evento, o qual não poderá ter interesse em decisão a ser tomada pela autoridade. Artigo 8º. É permitido à autoridade pública o exercício não remunerado de encargo de mandatário, desde que não implique a prática de atos de comércio ou quaisquer outros incompatíveis com o exercício do seu cargo ou função, nos termos da lei. Artigo 9º. É vedada à autoridade pública a aceitação de presentes, salvo de autoridades estrangeiras nos casos protocolares em que houver reciprocidade. Parágrafo único. Não se consideram presentes para os fins deste artigo, os brindes. Inciso 1. Que não tenham valor comercial. Inciso 2. O que distribuídos por entidades de qualquer natureza a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas, não ultrapassem o valor de R$ 100. Artigo 10. No relacionamento com outros órgãos e funcionários da administração, a autoridade pública deverá esclarecer a existência de eventual conflito de interesses, bem como comunicar qualquer circunstância ou fato impeditivo de sua participação em decisão coletiva ou em órgão colegiado.
Artigo 11. As divergências entre autoridades públicas serão resolvidas internamente, mediante coordenação administrativa, não lhes cabendo manifestar-se publicamente sobre matéria que não seja afeta à sua área de competência. Artigo 12. É vedado à autoridade pública opinar publicamente a respeito. Inciso 1. Da honorabilidade e do desempenho funcional de outra autoridade pública federal. Inciso 2. E do mérito de questão que lhe será submetida, para decisão individual ou em órgão colegiado. Artigo 12. A. É vedado à autoridade pública divulgar, sem autorização do órgão competente da empresa estatal federal, informação que possa causar impacto na cotação dos títulos da referida empresa e em suas relações com o mercado ou com consumidores e fornecedores, a qual caberá. Inciso 1. Resguardar o sigilo das informações relativas a ato ou fato relevante às quais tem acesso privilegiado em razão do cargo, função ou emprego público que ocupe até a divulgação ao mercado. Inciso 2. E comunicar qualquer ato ou fato relevante de que tenha conhecimento ao diretor de relações com investidores da empresa estatal federal, que promoverá sua divulgação, ou na hipótese de omissão deste, à Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Artigo 12. B. Aplicam-se também, às autoridades públicas abrangidas por este Código ocupantes de cargos em órgãos estatutários de empresas públicas e de sociedades de economia mista, as regras previstas no Código de Conduta e Integridade das respectivas empresas e sociedades, nos termos do disposto no parágrafo 1º do artigo 9º da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. Artigo 13. As propostas de trabalho ou de negócio futuro no setor privado, bem como qualquer negociação que envolva conflito de interesses, deverão ser imediatamente informadas pela autoridade pública CEP, independentemente da sua aceitação ou rejeição. Artigo 14. Após deixar o cargo, a autoridade pública não poderá: Inciso 1. Atuar em benefício ou em nome de pessoa física ou jurídica, inclusive sindicato ou associação de classe, em processo ou negócio do qual tenha participado, em razão do cargo. Inciso 2. Prestar consultoria à pessoa física ou jurídica, inclusive sindicato ou associação de classe, valendo-se de informações não divulgadas publicamente a respeito de programas ou políticas do órgão ou da entidade da administração pública federal, a que esteve vinculado ou com que tenha tido relacionamento direto e relevante nos 6 meses anteriores ao término do exercício de função pública. Artigo 15. Na ausência de lei dispondo sobre prazo diverso, será de 4 meses, contados da exoneração, o período de interdição para atividade incompatível com o cargo anteriormente exercido, obrigando-se a autoridade pública a observar, neste prazo, as seguintes regras. Inciso 1. Não aceitar cargo de administrador ou conselheiro, ou estabelecer vínculo profissional com pessoa física ou jurídica com a qual tenha mantido relacionamento oficial direto e relevante nos 6 meses anteriores à exoneração. Inciso 2. Não intervir, em benefício ou em nome de pessoa física ou jurídica, junto a órgão ou entidade da administração pública federal com que tenha tido relacionamento oficial direto e relevante nos 6 meses anteriores à exoneração. Artigo 16. Para facilitar o cumprimento das normas previstas neste Código, a CEP informará à autoridade pública as obrigações decorrentes da aceitação de trabalho no setor privado após o seu desligamento do cargo ou função. Artigo 17. A violação das normas estipuladas neste Código acarretará, conforme sua gravidade, as seguintes providências. Inciso 1. Advertência, aplicável às autoridades no exercício do cargo. Inciso 2. Censura ética, aplicável às autoridades que já tiverem deixado o cargo. Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela CEP que, conforme o caso, poderá encaminhar sugestão de demissão à autoridade hierarquicamente superior. Artigo 18. O processo de apuração de prática de ato em desrespeito ao preceituado neste Código será instaurado pela CEP, de ofício ou em razão de denúncia fundamentada, desde que haja indícios suficientes. Parágrafo 1º. A autoridade pública será oficiada para manifestar-se no prazo de 5 dias. Parágrafo 2º. O eventual denunciante, a própria autoridade pública, bem assim a CEP, de ofício, poderão produzir prova documental. Parágrafo 3º. A CEP poderá promover as diligências que considerar necessárias, bem assim solicitar parecer de especialista quando julgar imprescindível. Parágrafo 4º. Concluídas as diligências mencionadas no parágrafo anterior, a CEP oficiará a autoridade pública para nova manifestação, no prazo de 3 dias. Parágrafo 5º. Se a CEP concluir pela procedência da denúncia, adotará uma das penalidades previstas no artigo anterior, com comunicação ao denunciado e ao seu superior hierárquico. Artigo 19. A CEP, se entender necessário, poderá fazer recomendações ou sugerir ao Presidente da República normas complementares, interpretativas e orientadoras das disposições deste Código. Bem assim responderá às consultas formuladas por autoridades públicas sobre situações específicas. A título de curiosidade. Membros da CEP. A Comissão de Ética é composta por 7 brasileiros que preenchem os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública, designados pelo Presidente da República, para mandatos de 3 anos, não coincidentes, permitida uma única recondução. A atuação no âmbito da CEP não enseja qualquer remuneração para seus membros e os trabalhos nela desenvolvidos são considerados prestação de relevante serviço público. A CEP conta com uma secretaria executiva, vinculada à Casa Civil da Presidência da República, a qual compete prestar o apoio técnico e administrativo aos trabalhos da comissão.